mediador desta mesa redonda é o doutor Albamir Pereira Santana. O doutor Albamir é médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Ele trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pará, tem especialização em medicina interna e cirurgia geral, fez residência em angiologia e cirurgia vascular, vice-presidente da Federação dos Apais do Estado de Goiás, é assessor da diretoria financeira do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado de Goiás e membro da Câmara de Planejamento do Sistema de Sangue do Estado de Goiás. Para apresentar os trabalhos nessa mesa redonda, vamos convidar o doutor Eduardo Oliveira Campos, e a doutora Márcia Dalfava. Bom dia a todos. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer aos organizadores do evento, em especial o nosso amigo Carlos, e nos convidar para compor essa mesa como mediador, e faremos uma apresentação agora dos palestrantes, inicialmente com o Dr. Eduardo Campos de Oliveira, que é médico infectologista, assessor técnico na Unidade de Assistência do Programa Nacional de DST e AIDS, responsável pelas ações de controle de transmissão vertical do HIV e sífilis do projeto Renascer. A doutora Márcia Dalfava, médica infectologista, coordenadora do Programa Estadual de DST AIDS, pesquisadora do Instituto de Pesquisa, Ensino e Diagnóstico da APAI, médica infectologista, pediatra do CEDIP, Centro Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias da Prefeitura de Campo Grande, e mestre em Medicina Tropical pela Fiocruz. Aluna do doutorado em Medicina Tropical da Fiocruz, membro do Consenso de Antirretrovirais para a Pediatria do Programa Nacional de DST AIDS. Essa mesa redonda pretende discutir com vocês os aspectos do HTLV e HIV na gestante. E, inicialmente, nós gostaríamos de convidar o Dr. Eduardo para dar início à sua apresentação. Bom dia aos colegas da mesa. É um grande prazer estar de volta aqui a Campo Grande, ao estado do Mato Grosso do Sul. Há um ano estive aqui com um grupo, com outra colega que infelizmente não pôde vir participar dessa mesa, e vale até uma explicação. A doutora Ana Lúcia Vasconcelos, ela está convalescendo dessa gripe que está atacando o Brasil inteiro, uma gripe terrível. Deixou ela fora de combate por quase 10 dias. Retornou a Brasília ontem apenas e não pôde, infelizmente, vir aqui. Então, ano passado nós estivemos já no primeiro evento, e foi muito interessante observar, foi o primeiro contato que tive com essa experiência do estado de Mato Grosso do Sul, neste belo convênio com a APAI, com resultados bastante expressivos, e como a Regina Viola ontem apresentou, representando o secretário de Atenção, o Dr. Jorge Sola, o Ministério da Saúde está, nesse momento, avaliando a possibilidade, avaliando todo esse projeto, verificando as possibilidades que tem de ampliação dessa estratégia. Uma estratégia que pode vir a ser bastante interessante
a sua aplicação. Isso depende de algumas avaliações, algumas análises, já que o Brasil, como todos conhecemos, tem extensões imensas, muitas realidades diferentes e vale a pena, de fato, uma avaliação bem detalhada para que a gente possa avançar nesse processo. Bom, o Programa Nacional de DST/AIDS agradece essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho desta experiência nossa em relação à transmissão vertical do HIV. Na verdade, nós trabalhamos em grupo, né? E somos 3 pessoas que lidam diretamente com a transmissão vertical, a Ana Lúcia, eu e a enfermeira Miriam Camura. Né? Alguns dados epidemiológicos, e esses dados são bastante conhecidos de todos nós. Vou tentar não atrapalhar o mínimo possível. Com AIDS, casos notificados de AIDS no Brasil, desde o início da epidemia de 83, dos inícios dos anos 80, até há pouco mais de um ano, 2 anos atrás, em que a proporção baixou do que chegou a ser um dia 25 casos masculinos para um caso feminino, para 1,7 casos masculinos para cada caso feminino. Ou seja, a população feminina entrando definitivamente na epidemia de AIDS no país. Esse cartograma, essa sequência de cartogramas mostra essa evolução, são a localização das cidades onde consta ao menos um caso de AIDS notificados no sexo feminino no Brasil. Este panorama é a nossa realidade hoje. Tá? Alguns avanços importantes, sendo que alguns dados ainda requerem, e a questão do HIV/AIDS é ainda um grande desafio. A transmissão vertical traz inúmeros desafios, sempre há uma novidade, um artigo novo, um trabalho novo, uma nova proposta. Então, a cada dia nós estamos aprendendo com a epidemia, a cada dia nós estamos aprendendo com os nossos erros, os nossos acertos. Né? Mas hoje nós temos um conhecimento maior dos fatores de risco associados à transmissão perinatal, uma redução da transmissão que foi observada nesse estudo, que é o famoso protocolo ACTG 076, que mostrou definitivamente uma ação clara de redução da transmissão do HIV nessa população de gestantes infectados. Então, esse estudo mostrou que o uso do AZT com outras, associada a outras atitudes, a outros eventos, reduz barbaramente a transmissão vertical. O uso da nevirapina vem sendo avaliado em vários estudos e hoje ainda existem estudos novos que mostram potenciais efeitos colaterais da nevirapina e por isso nós estamos ainda, apesar de recomendar o uso dessa droga, nós ainda não lançamos esquemas potentes de tratamento, ou seja, terapia antirretroviral combinada ou chamado coquetel, pode produzir de fato uma redução drástica na transmissão, né? E essa redução drástica chega a taxas menores de 3, 2%. A experiência local do Estado mostra exatamente isso que eu estou falando. Desde que haja um bom acompanhamento do pré-natal, uma identificação precoce dessa infecção na mulher, consegue-se, a partir da tomada de decisões, a partir de uma boa conduta de pré-natal, de um bom pré-natal, você consegue taxas de transmissão extremamente reduzidas. Alguns dados de patogenia, vários fatores maternos influenciam na transmissão vertical, fatores obstétricos também, não vou me deter muito nisso, são dados que são conhecidos, mas enfim, não é apenas a presença do vírus que promove a uma criança a condição de infectada pelo HIV, são vários os fatores. O período de transmissão do vírus da mãe para o bebê avança, existem 3 períodos clássicos. O intraútero seria uma taxa intermediária, o intraparto seria o momento em que há maior risco de transmissão e o pós-parto, a partir da amamentação, mantém taxas que variam de 7 até 22% de risco. E cada momento de transmissão, cada momento da gestação tem mecanismos próprios, fenômenos próprios que podem intervir tanto para diminuir o risco como para aumentá-lo. Como acompanhar, então, o acompanhamento obstétrico dessa gestante no pré-natal, que é o tema dessa fala, exige, então, uma série de cuidados, uma série de condutas que devem ser seguidas o mais
idealmente possível, o mais próximo do ideal possível, para que de fato essas crianças sejam beneficiadas e essa mulher também. Lógico que o objetivo não é apenas o de reduzir a transmissão vertical, mas também oferecer a essa mulher condições de uma melhor condição de saúde a partir daquele momento em que ela tem o seu diagnóstico. E a gente sempre lembra que o período da gestação é um período realmente terrível para essa pessoa receber essa informação. Se a gente poderia dizer que existe uma gradação, né, de momentos ruins para receber o diagnóstico de infecção pelo HIV, está aí a gestação e no momento da admissão para o parto. São situações que levam a grandes movimentos psicológicos, a reação dessa mulher, a reação da família dessa mulher, do seu parceiro, etc. Isso tudo é uma avalanche de emoções tamanha, né? Só quem lida diretamente, quem está no dia a dia lidando com isso, tem a capacidade de perceber. E depois, quando você consegue mostrar para esta mãe que essa criança deixou de ser infectada pelo HIV, é outro turbilhão de emoções. Ela não sabe se chora, se ri, se te abraça, se pula, é uma loucura. Então, são momentos especialíssimos e que vale a pena a gente estar passando um pouquinho dessa experiência para vocês, né? Bom, a bateria aqui está casada. Tem outro laser pointer para emprestar aqui. Essa também no final. Opa, obrigado. Genial. Essa aqui é chique. Muito bem. Processo de testagem no pré-natal, a prevenção, rastreio e tratamento de outras infecções durante o parto, durante a gestação, aplicação do protocolo, a profilaxia no trabalho de parto, as condutas no trabalho de parto, a cesárea, que deve ser letiva em casos selecionados, a profilaxia para o RE e a amamentação, que infelizmente, nesse caso, é totalmente contraindicada, né? Se a gente pudesse representar graficamente, e obviamente isso aqui é de uma maneira bastante grosseira, né, como essas dificuldades, ou a perda de oportunidades, elas surgem. Então nós temos aqui nessa primeira barra o número total de grávidas ou de gestantes naquela cidade, naquele estado, naquele país no momento, um percentual das que procuram pré-natal já é um pouco menor, que pode ser bem menor, dependendo do local onde nós estamos. O percentual de profissionais que solicitam a testagem já cai bastante, mas desde que bem oferecido esse procedimento, a aceitação da testagem é muito boa, chega a quase 100%. E já o percentual dos resultados que vem reagente é um percentual menor, mas das que recebem o protocolo completo, bastante abaixo do que deveria. Então essa é a nossa realidade, né? Essa pirâmide invertida, ela vai mostrando a perda de oportunidade. Nosso país tem estimado, é uma estimativa baseada no estudo Sentinela, que na verdade foi do ano 2000, cerca de 17.200 gestantes HIV positivas, né? E hoje nós estamos com uma cobertura, esse dado aqui está um pouquinho desatualizado, nós temos um dado já de 2003 fechado, com 6.600 aproximadamente, 6.600 mulheres, ou seja, das 17.200 esperadas, cerca de 38% utilizaram o AZT injetável, ou seja, indiretamente, nós usamos esse dado, o uso do AZT injetável no momento do parto, como indicador do diagnóstico da infecção pelo HIV. E essa cobertura, então, ainda é bastante baixa, está muito abaixo do que nós precisamos, do que nós devemos ofertar para essa nossa população. Chega a menos de 40% ainda. Não é um dado otimista, mas nós estamos vendo que há um crescendo, né? A tendência de crescimento, ela é contínua. E com o lançamento do projeto Nascer, fazendo apenas uma pequena correção, o projeto chama-se Nascer, mas o Renascer é engraçado porque a gente muitas vezes ouve em várias reuniões chamar o projeto Nascer de Renascer. E é mais ou menos isso mesmo, né? Então estamos renascendo a cada momento. O projeto Nascer visa aumentar aquela taxa de cobertura, né? Esses dados que eu trago aqui são dados de um trabalho que foi, um estudo que foi conduzido, acompanhado pela Valdileia Veloso, que é uma colega de trabalho do Programa Nacional, ex-coordenadora do Programa do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, que mostrou dados como cerca da metade das mulheres que fizeram o teste anti-HIV não receberam o resultado, informações sobre o resultado desse teste.
né, e não receber outras informações importantes a respeito de prevenção do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis na gestação. São dados que mostram, então, mais um pouco dessa grave falha da perda de oportunidades de diagnóstico, de trabalhar essa gestante, trabalhar essa mulher para uma postura mais de prevenção, de evitar a exposição ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Alguns desafios que são importantes: aumentar a cobertura, mas não só a cobertura. Tão importante quanto é aumentar a qualidade dessa assistência pré-natal. Então, nós sabemos e temos aqui hoje representantes do programa da área técnica da saúde da mulher e que vem batalhando muito intensamente no avanço dessa melhoria da qualidade. Não só o aumento da cobertura, que hoje, pelo menos os dados mostram uma cobertura bastante razoável no país, uma cobertura elevada de pré-natal, mas a qualidade ainda é uma pedra no sapato. Então, nós estamos vendo ainda situações, todas essas perdas de oportunidades, quando nós mostramos apenas os dados de sífilis congênita, que é um indicador cabal dessa questão da qualidade da assistência pré-natal, nós vislumbramos exatamente isso. O quanto nós ainda precisamos melhorar, avançar na questão da qualidade da assistência a essa mulher durante o período gestacional, parto e no puerpério, para que de fato a gente tenha resultados como esses que vocês vêm apresentando aqui, né? Implementar a portaria de humanização do parto e do pré-natal e nascimento, que é o programa da saúde da mulher, e que o projeto Nascer vem se acoplando a ele, à medida que visa exatamente isso: ampliar a questão da cobertura, ampliar a questão da qualidade da assistência. Avaliar e monitorar a resistência aos antirretrovirais, tratar ou manejar antirretrovirais é bastante complicado, é bastante complexo, são drogas com potenciais efeitos colaterais importantes, que requer de fato uma certa expertise. Há necessidade de profissionais que saibam lidar com essa questão. E a resistência é um fato. Implementar intervenções para aumentar a adesão das gestantes infectadas ao HIV aos antirretrovirais. Até por conta disso, são muitas vezes múltiplas doses, remédios com efeitos colaterais importantes e que diminuem a adesão ao tratamento. Isso é apenas um detalhe. Conduzir estudos clínicos bem desenhados para responder questões relevantes para o Brasil. Então, os dados internacionais não necessariamente são passíveis de extrapolação para o nosso país. De qualquer forma, é o que nós temos de informação aceita e estabelecida mundialmente. Mas hoje nós temos serviços, profissionais, cientistas e o próprio Ministério da Saúde trabalhando com esses profissionais todos no sentido de obter as informações necessárias para que haja sempre a melhor resposta à epidemia, né? Bom, os exames, conforme vocês estão vendo, o exame do teste anti-HIV sempre há essa recomendação do aconselhamento pré-teste, do aconselhamento pós-teste, porque receber a informação da infecção pelo HIV não é exatamente igual a receber a informação de que você está com uma anemia, né? É um pouquinho diferente. E o que nós temos visto ainda muito é essa questão do profissional solicitar o teste sem que essa pessoa saiba. Quando vem o resultado reagente, a primeira coisa que é feita é passar o abacaxi para o outro descascar. A gente ouve histórias do arco da velha, né? Situações que são bastante desagradáveis para aquela pessoa, aquela mulher que se vê vulnerável nesse momento e sendo jogada de um profissional para o outro, porque ninguém quer dar o resultado daquele exame que foi pedido sem que ela soubesse. São situações bastante sérias que requerem reflexão. Testagem de HIV, então, a portaria GM 5903, ela substitui a 488 e que dá um novo fluxograma de diagnóstico, mas utilizando as mesmas metodologias, né? O ELISA, confirmatório com fluorescência, ou o imunoblot ou o western blot. Teste rápido, eu deixei esse slide aqui para a gente falar rapidamente da importância desse insumo, né? Teste rápido é um instrumento bastante interessante, ele tem dá uma resposta rápida, de fato, em menos de meia hora você tem uma informação preliminar a respeito do status sorológico dessa pessoa para o HIV. No entanto, ele não substitui o fluxograma de diagnóstico proposto, estabelecido pela portaria 59. O teste rápido tem indicações muito precisas. Ele deve ser usado como um triador em situações de emergência, tipo exposição ocupacional, acidente ocupacional, em que você usa
quando possível, no caso fonte, e também para as parturientes que não foram testadas no pré-natal, ou então naquelas que chegam muito tardiamente no pré-natal e que poderiam então se beneficiar de uma testagem rápida nos locais onde a resposta aos exames convencionais às vezes leva 2 meses para voltar para a mão do profissional, né? 3 meses para chegar a um ELISA. O teste rápido pode ser uma situação absolutamente definidora, né? Aquele momento ali indica que aquela mulher ela tem uma alta probabilidade de ter o HIV e as medidas de profilaxia podem ser iniciadas, mesmo que tardias, elas podem ser iniciadas e ainda tem impacto. São exames muito bons, né? E o Ministério, junto com a Biomanguinhos do Rio, vem desenvolvendo um projeto para a produção nacional de um kit, a transferência de tecnologia, de um kit de teste rápido, individualizado, de excelente perfil de sensibilidade e especificidade, e que em breve vai ser, talvez, aí, o teste que vai ser trabalhado no país inteiro. Bom, esse é o resultado da CTG, não vou me deter nisso. Uma avaliação laboratorial específica, então, a partir do diagnóstico da infecção pelo HIV, é a carga viral, tem o PCR, tem o BDNA, tem o NASPA, contagem do CD4 e, idealmente, uma avaliação trimestral desses parâmetros, CD4 e carga viral. São exames importantes, tal e qual uma glicemia para um diabético, né? Tal e qual o colesterol e o triglicerídeo para quem tem dislipidemia e para fazer seu controle, que é hipertenso, fazer a sua aferição da pressão regularmente, carga viral e CD4 são fundamentais para o monitoramento dessa mulher, para todos os pacientes, as pessoas que têm HIV/AIDS, né? Esses são os grupos de medicamentos antirretrovirais. Em verde são drogas que já não são mais disponibilizadas, elas foram retiradas dos consensos. Então nós temos aqui os análogos nucleosídeos, os não análogos e os inibidores de protease. Existem drogas novas que estão sendo introduzidas a partir desse ano também na prescrição de antirretrovirais, que não estão aqui. Algumas drogas têm efeitos adversos importantes e que são contraindicadas, né? O efavirenz é contraindicado na gestação, a hidroxiureia, enfim, todos têm potenciais efeitos colaterais, mas na realidade o que nós temos visto são efeitos colaterais bastante limitados e passíveis de controle ambulatorial, né? Um resumo que eu vou tentar fazer bem rápido. Eu estou com 3 minutos? Eu vou fazer 5 cenários em 3 minutos, tá? Vou tentar correr aqui. Esse aqui é um resumo do consenso de terapia antirretroviral em gestantes, né? E profilaxia da transmissão vertical. São 5 cenários, 5 situações em que o profissional que está fazendo o pré-natal ele pode se deparar em relação à questão da infecção pelo HIV nessa mulher. O primeiro cenário seria aquela mulher que tem o diagnóstico da infecção pelo HIV muito precocemente na gestação, com menos de 14 semanas e está assintomática. A conduta nesse caso é solicitar os exames de CD4 e carga viral. Essa mulher, idealmente, vai fazer o pré-natal com o seu pré-natalista, mas também com um profissional especializado em tratamento de AIDS. É um infectologista, é um clínico, uma pessoa treinada, capacitada para tal. Essa, então, seria a situação de uma mulher diagnosticada no pré-natal, bastante precocemente e sem qualquer sintoma de imunodeficiência. O cenário 2A é uma subdivisão, já uma gestante entre 14 e 27 semanas. A partir de 14 semanas, os antirretrovirais já podem ser iniciados, e o básico é o AZT, é o antirretroviral mais antigo e o que o protocolo ACTG 076 demonstrou claramente que é um importante medicamento na redução da transmissão vertical. Então, a partir desse momento, desse cenário 2A, entre 14 e 27 semanas, a coleta do CD4 e carga viral, após as 14 semanas, 14 semanas completas, pode ser introduzido o AZT oral nesta dose. Se o CD4 estiver maior que 350 com carga viral menor que 10.000, né, você pode manter apenas o AZT. Mas se estiver com carga viral entre 1.000 e 10.000, considerar o uso não, isso aqui é maior, de TARG combinado, tá com uma falha aqui. Aqui é maior de 10.000.
TARC combinada é a terapia antirretroviral combinada, é o coquetel, tá certo? Bom, entre 14 e 27... Não, desculpa, é aquele dado mesmo, que aqui é o cenário 2B, é aqui o 3A e 3B que eu juntei. 14 e 27 semanas, com mais de 10 mil cópias, aí o uso é combinado de terapia antirretroviral. E o AZT se mantém se você tiver naquela situação do 2A, que é a situação da carga viral é menor que 10 mil cópias. 3A e 3B, esse aqui é que eu juntei, eu me confundi. Esse daqui, o corte já baixa para 1000 cópias de vírus, porque nós já estamos agora com uma mulher com mais ou igual a 28 semanas, tá certo? Quanto mais o tempo avança da gestação, mais as situações vão ficando restritas. E aqui, mesmo se mantendo assintomática, se ela tiver com a carga viral maior do que 1000, a terapia antirretroviral combinada está indicada. A conduta com AZT apenas, somente na situação em que ela estiver com menos de 1000 cópias, mas com CD4 ainda razoavelmente bom, acima de 350. Se, no entanto, esses exames de carga viral e CD4 não estiverem disponíveis, a terapia antirretroviral combinada vai ter que ser iniciada. O cenário 4 é já o cenário da gestante sintomática, aquela mulher que chega com sinais claros de imunodeficiência, candidíase oral, diarreia prolongada, emagrecimento, etc. O início imediato da terapia antirretroviral combinada e da profilaxia primária para pneumocistose, com sulfametoxazol. Provavelmente essa mulher está com CD4 bem abaixo de 350. E nesse caso, os níveis de carga viral não vão importar para o início da conduta terapêutica. Então, a terapia antirretroviral combinada com 3 drogas está indicada. E essas 3 drogas são o AZT, o 3-TC ou lamivudina e o neofinavir ou a nevirapina. Essas são as drogas que podem ser utilizadas. O cenário 5 já é a mulher HIV positiva que se descobre grávida. Então, isso é bastante comum. Muitas dizem, dão uma desculpa de que a camisinha estourou, que a camisinha furou, ela não viu, enfim. Mas, na verdade, muitas dessas mulheres, elas desejam ter filhos. São mulheres jovens e ainda com potencial bastante grande, querem ter sua prole, querem ter seus bebês para cuidar. É um desejo delas que a gente não pode negar, né? Definitivamente. O que nós podemos fazer é conduzir o processo da melhor maneira possível para que, quando ela de fato engravide, ela esteja numa situação clínica, virológica, imunológica bastante estável. Mas, enfim, ela engravidou e ela vai, então, manter o uso das medicações que ela já vinha utilizando, à exceção do efavirenz, que é uma droga que vem sendo muito utilizada como terapia. É um dos esquemas terapêuticos, tá certo? Sempre que possível, o AZT deve estar presente. Algumas associações, como DDI e D4T, são contraindicadas, devem ser modificadas. Então, a princípio, se mantém todo o esquema que vinha sendo utilizado e no momento do parto, então, se utiliza o AZT venoso. Então, essas são as 3 drogas que se utiliza, indicado para a gestação: AZT, 3-TC, neofinavir ou as mesmas 2 drogas com a nevirapina. Uma observação interessante, que é a questão, eu vou passar aqui rapidinho, porque isso aqui já é parturiente, é a via de parto. Então, a via de parto é interessante saber também como conduzir esse processo, já que a carga viral é um fator importantíssimo nesse momento. Em torno da 34ª semana deve-se ter o resultado de uma carga viral. Se essa carga viral estiver maior que 1000 cópias, ou for desconhecida, a indicação é por cesariana eletiva, desde que esse exame esteja adequadamente próximo aqui. 34 semanas, um pouquinho mais, mas não muito, nem um pouquinho menos. Bom, carga viral com menos de 1000 cópias, mais ou menos na altura da 34ª semana, a via de parto vai ser por indicação obstétrica. Se a indicação for por cesárea, faz-se a cesárea. Mas se houver indicação para parto normal, nestas circunstâncias de carga viral menor que 1000 cópias, esta mulher pode ter o parto normal tranquilamente. Isso vai ser por indicação obstétrica. Tem algumas outras informações que eu não vou me prolongar. O importante que eu queria deixar então aqui para vocês, alguns conceitos importantes. Primeiro, que a transmissão vertical do HIV é uma realidade
é um problema sério. Quase 90% das crianças hoje com AIDS no Brasil são devido à transmissão vertical. Isso são os dados epidemiológicos que mostram. Segundo, transmissão vertical pode ser reduzida, pode ser barbaramente reduzida, controlada no país, a partir de medidas relativamente simples, mas depende de uma estrutura mínima que dê conta de um diagnóstico precoce, dê conta de um atendimento adequado, especializado, paciente, né? E de uma rede de laboratórios que dê esses resultados de CD4 carga viral, além do hemograma, além dos exames de rotina, que são importantes na condução desse processo. O Ministério da Saúde disponibiliza todos os medicamentos e toda a rede de diagnóstico e de acompanhamento, segmento CD4 carga viral. Essa rede está estabelecida no país, em alguns locais mais bem estabelecidas, outros nem tanto. Enfim, nós estamos num processo ainda de ampliação dessa rede, mas o que nós queremos, de fato, é que vocês fiquem com esse conceito. É possível controlar, vocês estão tendo um exemplo claro disso aqui no Estado, né? Alguns outros municípios no país estão com resultados tão bons quanto os de vocês, né? Já com trabalho, só que com um trabalho de mais longo prazo, que vocês estão conseguindo no curto prazo, é bastante interessante. Mas essa não é a minha observação final. É possível fazê-lo, é possível, mas depende de decisões políticas. Precisa de decisões seríssimas, importantes, gerenciais. Mas não podemos deixar a peteca cair, né? Agora que vocês conseguiram esses resultados, vamos trabalhar duplicado para tentar manter essas taxas no zero, como vocês vêm conseguindo. Muito obrigado. Bem, antes de convidarmos a doutora Márcia, nós gostaríamos de lembrar aos participantes que logo a seguir nós teremos uma sessão de debates e que aqueles que quiserem fazer perguntas poderão anotar e mandar para a mesa ou fazê-la verbalmente no momento oportuno. Nós passamos então agora a doutora Márcia para que ela possa fazer a sua apresentação. Bom, bom dia a todos. Eu vou falar, vai ser rapidinho sobre o HTLV. Deixa eu passar aqui. Bom, o HTLV, nós começamos uma pesquisa, a doutora Gisele fez uma tese de mestrado no ano de 2002, que ela concluiu, sobre a sobreprevalência do HTLV em doadores de banco de sangue. Essa pesquisa foi estimulada pelo professor Dr. Rivaldo, que foi orientador da doutora Gisele, porque se desconhecia a prevalência do HTLV no estado de Mato Grosso do Sul. A preocupação era com a população indígena. Nós temos 45 mil índios no estado e gostaríamos de saber também como que é o HTLV nessa população. Com a oportunidade do Programa de Proteção à Gestante, que está testando as gestantes pelo HTLV, iniciamos então um trabalho para ver a sobreprevalência nessa população. É uma oportunidade a mais, além do banco de sangue, da gente conhecer a sobreprevalência do HTLV na população das gestantes. Então, era o HTLV. Ele é da subfamília do Oncovirinae e é um RNA vírus de fita única. Nós temos dois sorotipos, o HTLV1 e o 2. O 1 tem o tropismo pelos linfócitos, mais pelos linfócitos TCD4, 3 subtipos, o 1, 2 e o 3. E o 3 ainda tem 3 divisões, que é o 3A, 3B e 3C. O HTLV2, o tropismo mais pelos linfócitos CD8 e também 3 subtipos, A, B e C. A taxa de prevalência o Japão tem vários estudos com HTLV, né? Então, a maioria dos trabalhos com referência de prevalência é no Japão. A taxa de prevalência deles é de 15% a 25% da população. E no Brasil teve um estudo na Bahia, em Salvador,
que foi feito em gestantes de baixa renda, e eles observaram essa prevalência de 0,7% a 0,9%. Mato Grosso do Sul é o estudo da doutora Gisele, em doadores de banco de sangue, uma sobreprevalência de 0,17%. E do programa de proteção gestante, o primeiro ano foi de 0,11% das gestantes. Nós tivemos um total de 37 gestantes no ano passado, infectados pelo HTLV. A sobreprevalência, então, dos doadores de sangue, com suas doações rejeitadas, devido à sorologia positiva para HTLV 1 e 2. Esse foi outro estudo que nós tivemos no Brasil, né, de 0,46%. Manaus fez um estudo também de 0,08%. O de Campo Grande, que é esse que eu já citei, e o de Salvador, 1,35% a 1,8% da população. Ele tem uma distribuição mundial, particularmente no Caribe, Japão, Melanésia, África, Nova Guiné, Itália, Irã, Inglaterra, Estados Unidos e América do Sul. Então, acredita-se que existe cerca de 10 a 20 milhões de pessoas infectadas pelo HTLV no mundo. E os estudos feitos no Brasil, acredita-se que 2 milhões e 500 mil pessoas estejam infectadas pelo HTLV no nosso país. Os meios de transmissão, nós temos a transmissão vertical, a sexual, sanguínea e a amamentação cruzada. Isso é importante. A mãe não tem, mas a criança mama em outra mãe que tem o HTLV e pode adquirir a infecção. Porque o meio, a amamentação é um meio importantíssimo, é onde a criança pode adquirir a infecção maior é pelo aleitamento materno. Então, o leite materno, células livres no leite, né, que são responsáveis pela transmissão do vírus para as crianças. E também temos a via transplacentária e canal de parto, mas a maioria é pelo leite materno. O leite materno é relacionado com o tempo de amamentação. Se a criança amamenta mais que 3 meses, a chance dela adquirir provavelmente é de 27% a infecção através da amamentação. Se for menos de 3 meses, 5%. Um outro estudo substituindo o leite materno por leite artificial, esse estudo foi feito no Japão, com um número grande de gestantes, e mostrou uma redução. Eles retiraram o aleitamento materno, incluíram o leite artificial e houve uma redução de 80% na taxa de transmissão. E a taxa de transmissão de 3,3% a 12,8% provavelmente foi transplacentária ou contaminação do canal, do parto. O diagnóstico, nós fazemos o ELISA, é feito o primeiro exame, deu positivo, se repete de novo com o ELISA, fazemos o Western blot confirmatório, até para saber qual o sorotipo, se é 1, se é 2, e confirmamos com PCR e a genotipagem. Aqui nós temos o número de gestantes. Então, no primeiro ano nós tivemos 37 gestantes, 4 crianças estão contaminadas. Todas as gestantes foram orientadas a não amamentar, receber o leite artificial. Inclusive, essas 4, as mães fizeram tudo certinho, não deram o leite, não amamentaram a criança, e as 4 estão confirmadas, contaminadas. E a nossa surpresa, o HTLV2, que é mais raro que aconteça a transmissão vertical do HTLV2. O HTLV1 tem o maior número no mundo todo e a transmissão ocorre com maior facilidade. E até março nós tivemos 50 gestantes diagnosticadas. Esse trabalho foi muito importante porque nós criamos a família. A partir de uma gestante, nós fazemos o teste na mãe e na família e nos outros filhos. Conseguimos diagnosticar crianças já bem comprometidas, com paraparesia, inclusive comprometimento neurológico através das gestantes, de uma gestante. Então, tem várias famílias que estão sendo diagnosticadas e tratadas já com sintomas do HTLV. Então, a contribuição desse trabalho foi muito importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada. Agradecendo a doutora Márcia.
E antes de iniciar a sessão de debates, eu gostaria de passar às mãos do Dr. Eduardo o seu certificado de acreditação. E a doutora Márcia. Bom, nós temos agora programado 15 minutos, a gente vai talvez reduzir um pouquinho para 10 minutos esses debates, para que nós possamos cumprir o programa e dar já o avançado da hora. Nós gostaríamos de colocar então em aberto para as questões que houverem da plateia. Enquanto aguardamos aí a manifestação, nós gostaríamos de solicitar ao doutor Eduardo um comentário que ele pudesse fazer da relação do tratamento efetivado nos casos de HIV, que possa também influenciar na relação com pacientes portadores de HIV e também diagnosticados com HTLV. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para a Márcia, que tem a experiência maior no tema. Mas, enfim, conversamos ontem, a Márcia me passou aqui algumas informações interessantes da redução ou da diminuição da transmissão de casos de HTLV em mulheres co-infectadas, né? Então, existe, de fato, um benefício na terapia, quando do uso da terapia antirretroviral na co-infecção. Mas os dados ainda são muito poucos, e precisam ainda de estudos maiores, de alguma avaliação multicêntrica, outros dados internacionais. Eu não tenho essa informação muito clara, não sei se a Márcia quer completar. Não, essas gestantes que nós utilizamos foram só 2 gestantes com co-infecção com HIV, HTLV, e que fizeram o uso do Biovir, né, que é a zidovudina e lamivudina, que se usa também para os pacientes, alguns pacientes sintomáticos, uma das opções de tratamento com HTLV. E nós observamos que elas tinham carga viral indetectável, né? As 2 gestantes não houve transmissão nem do HIV nem do HTLV para elas. Tomamos todas as condutas seguindo o protocolo do HIV. Existe uma discussão muito grande em se tratar a gestante assintomática para o HTLV com antirretroviral. Assim que você suspende o antirretroviral, você pode ter uma multiplicação viral muito grande, e isso é prejudicial para a gestante. Então, não se tem nada indicando tratamento ainda. As pessoas ainda se precisa muito estudo com relação a isso, justamente por ser prejudicial depois, talvez, para ela. Que ela não necessite usar o antirretroviral e use numa época ou numa fase que depois possa aumentar a carga viral dela, na retirada do antirretroviral. Eu gostaria também de pedir à doutora Márcia e também ao doutor Eduardo, se for o caso, que comentasse um pouquinho também da confusão que é feita quando nós passamos a informação para a gestante que ela está com HTLV. E muitas das vezes ela entende que está com HIV. E apesar de são retrovírus, são primos, né, aí na cadeia, né? E então, mas existe muito essa confusão. Então a gente gostaria que fosse comentar. A confusão existe realmente, talvez por ser um pouquinho parecido, né? O HIV, no início, os mais novos não lembram disso, mas nós que começamos com a epidemia, quando começou a epidemia da AIDS, o HIV, no início, era HTLV3, né? E se persistiu essa dúvida com relação a essa confusão que se fazia com o HTLV. E o próprio desconhecimento do HTLV, até na nossa comunidade mesmo, médica, muitos desconhecem o HTLV e acabam fazendo essa confusão, né? E entendem, acham que escreveram errado ou que falaram errado e que é o HIV e não o HTLV. Nós tivemos um problema recente, importante com uma gestante com relação, não só essa que utilizou, e tudo bem, essa criança depois ficou super bem, mas com relação a uma gestante mesmo, que entrou em pânico achando que era o HIV e o colega afirmou que era o HIV. Então, por isso que nós gostamos sempre de falar, agora qualquer palestra, oportunidade, falar um pouquinho mais do HTLV, para as pessoas tomarem conhecimento do que é o HTLV.
Não, eu acho que é exatamente isso. A Márcia lembrou muito bem. No início chamava-se o HIV de HTLV3, isso nos primórdios, no início dos anos 80, até meados dos anos 80. Mas o interessante é que a carga de preconceito emocional e a complexidade, né, que é a questão do HIV, AIDS, no imaginário também, traz das pessoas, né, traz situações que são até um pouco tragicômicas, né, porque a pessoa tem um diagnóstico de infecção pelo HTLV 1, 2, e aí você, não, mas espera, calma, não é HIV, é exatamente como a Márcia falou. Você confundiu o nome, é isso mesmo, o laboratório está dizendo que é HTLV1 e 2, não é HIV, são vírus da mesma família, mas não causam os mesmos quadros, as doenças são diferentes, são situações bastante diferentes, né? Então, o que causa o HTLV? Pode causar isso, são lesões de doenças neurológicas ou doenças hematológicas, mas de um curso longo, quer dizer, potencialmente a pessoa não vai desenvolver nada até efetivamente morrer, então... Mas, enfim, pode levar a doenças graves também. Mas o peso é diferente. Quando você explica isso, né, e a pessoa já sabe o que é, ainda bem, graças a Deus. E pode ter doenças neurológicas graves, até incapacitantes, pode ter lesões hematológicas, doença hematológica, leucemia e tal, situações graves, mas o peso disso é muito menor do que receber um diagnóstico de infecção pelo HIV, apesar de pesos diferentes na balança, as situações, quando desenvolve a doença do HTLV, também é tão séria. Voltar a palavra ao cerimonial para que possa dar seguimento. Nós agradecemos a apresentação desta mesa redonda e gostaríamos de comunicar às pessoas que não são do estado de Mato Grosso do Sul, se encontram participando deste encontro e não estão sob a responsabilidade da APAI e da Federação da APAI local, em termos de alimentação, que o restaurante está oferecendo almoço no preço especial de R$10, o que vamos apresentar agora tem como tema hepatites no pré-natal. Teremos como mediador e convidamos para fazer parte da mesa o Dr. José Vicente Macedo Filho. Dr. José Vicente é biomédico, tem pós-graduação em saúde pública pela UNAERP, responsável técnico pelo IDP da APAI em Goiânia, Instituto de Diagnóstico e Prevenção da APAI de Goiânia. Nós vamos convidar os palestrantes, Dr. Alain Rego, para fazer parte da mesa. E o doutor Ricardo Venâncio da Cunha. Bom dia a todos. Inicialmente, nós da APAI de Goiânia gostaríamos de agradecer imensamente o convite da APAI de Campo Grande e também a Federação Nacional das APAIs. Nós vamos começar já, porque o tempo já está bastante adiantado, né? Dr. Alain Rego é residência médica no Hospital de São Rafael, na Bahia, em 2000, residência médica unificado no SUS na Bahia em 2002, atendimento voluntário como médico clínico aos pacientes da cidade de Barra, na Bahia, no período de 3 a 8 de 2001. Nós vamos passar então a palavra ao Dr. Alain para ele iniciar a sua palestra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora ao convite e a oportunidade de estar aqui discutindo um assunto que, na verdade, converge várias especialidades médicas, a hepatologia, a ginecologia obstetrícia, os pediatras, infectologistas e até mesmo epidemiologistas. Então, o nosso tema é a transmissão no período pré-natal das hepatites.
E graças à biologia molecular e à engenharia genética, há atualmente alguns tipos de hepatites, né, que são, na verdade, estabelecidos em letras que podem ser de A a F, por exemplo, mas que na literatura há relatos muito isolados de casos transmitidos por outras hepatites que não B e C. Então há casos, por exemplo, relacionados a vírus A como transmissão vertical ou a vírus E, mas casos isolados como relatos mesmo de casos. O foco da nossa fala, na verdade, é a transmissão dos vírus da hepatite B e C. Então, pode passar o seguinte. Bom, em relação ao vírus da hepatite B, em termos de importância, nós podemos dizer que é um vírus DNA e da família hepatodNA viridae. Então, é um vírus hepatotrófico cujo material genético é DNA. E tem uma prevalência mundial extremamente alta. São cerca de 400 milhões de indivíduos infectados pelo vírus da hepatite B no mundo, com a mortalidade que chega a 100 mil casos mortes ano. E a mortalidade advém, nesses casos, das próprias complicações decorrentes da infecção viral, que são a hepatite crônica, a cirrose e o carcinoma hepatocelular. Obviamente, essa evolução é uma evolução lenta, uma evolução progressiva, mas que vale a pena chamar a atenção de que no caso do vírus da hepatite B, a gente pode observar casos de carcinoma hepatocelular sem que o paciente seja um cirrótico, por conta de que é um vírus DNA que se incorpora ao material genético celular. Seguinte. Bom, as principais vias de transmissão do vírus da hepatite B são as vias sexual, parenteral e materno-fetal, que aqui eu dividi em vertical, que é aquela transmissão intraútero, e perinatal. A transmissão sexual é, sem sombra de dúvida, a principal forma de transmissão do vírus da hepatite B. Entretanto, atualmente nós vamos observar uma diminuição dessa forma de transmissão e da incidência de doenças decorrentes da transmissão sexual, por conta, inclusive, do advento da AIDS, das formas de precaução e de uso de preservativo nas relações sexuais. A transmissão parenteral também tem se mostrado reduzida atualmente em função das triagens dos bancos de sangue na realização das sorologias virais e detecção precoce antes da realização da transfusão. Então, o motivo aqui da discussão é exatamente a transmissão materno-fetal, que pode ser via vertical ou via perinatal. A via vertical, ou seja, a transmissão intraútero, é extremamente rara. São cerca de 5% apenas dos casos de transmissão intraútero, mas que, por outro lado, tem uma importância fundamental por conta de que as medidas que nós podemos adotar para diminuir a transmissão são medidas adotadas no período perinatal. Então, obviamente, se a transmissão é intraútero, ela foge da capacidade de controle, uma vez que as medidas de precaução acontecem exatamente aqui. E a via perinatal é a via exatamente no momento depois do parto, ou no momento do canal do parto, ou a amamentação, enfim, nós vamos discutir a seguinte. Bom, em relação à via vertical de transmissão, o que se discutia até recentemente era como é que esses neonatos adquirem a hepatite B por via vertical. Então, atualmente se sabe que, na verdade, a transmissão se dá por via transplacentária. E tem um trabalho publicado na revista de Ginecologia e Obstetrícia de 2001, que é interessante, no qual ele seleciona 325 placentas de gestantes AGHBS positivas, das quais 137 eram AGHBE positivas. E ele observa, então, que a concentração dos marcadores virais, tanto o AGHBS quanto o AGHBE e também o AGHBC, que é um marcador apenas tissular, ele diminui progressivamente nas diferentes camadas placentárias no sentido mãe-filho. Então ele faz uma inferência indireta de que, como há uma diminuição dos marcadores, certamente o caminho é esse, placenta. Seguinte. Bom, a transmissão perinatal, tá? Aqui a gente vai discutir um pouco em relação ao aleitamento materno, porque a transmissão perinatal envolve exatamente essa depois do nascimento. Então seria amamentação, cuidados, enfim. E chamando a atenção em relação ao aleitamento materno, que é uma coisa de discussão mesmo prática e rotineira, o que a gente observa é o seguinte: existem alguns artigos, selecionei esse por ser um artigo recente, que tem uma quantidade boa, um N bom de RN estudados. É o seguinte, esse artigo, ele é um estudo caso-controle, que ele seleciona 369 recém-nascidos de mães AGHBS positivas e AGHBE positivas. Eles dividem em dois grupos. O grupo 1
são 101 recém-nascidos, e o grupo 2 são 268 recém-nascidos. Esses recém-nascidos eles são seguidos por um período de 12 meses, e o período de amamentação é de 4,9 meses, então mais ou menos 5 meses de amamentação. O grupo 1 é o grupo que recebeu aleitamento materno, somente aleitamento materno, e não observa nenhum caso de transmissão da infecção pelo vírus da hepatite B nesses recém-nascidos. Vale a pena chamar a atenção que todos os recém-nascidos aí, eles receberam a HBI, que nós vamos ver posterior, que é a imunoglobulina, na forma de diminuir a transmissão vertical, e a vacina também para o vírus da hepatite B. Então aqui, no grupo 1, que foram pacientes RNs que foram aleitados maternalmente, a nenhum deles foi transmitida a infecção, e no grupo 2, nós observamos que 9 casos de transmissão do vírus da hepatite B, que corresponde a 3% dessa amostra. Embora haja 3% comparado com nenhum caso aqui, ele chama a atenção de que, na verdade, um N, embora de TR69, ainda pequeno, e uma percentagem que não é estatisticamente significativa. Então, o que ele chama a atenção é o seguinte: se o recém-nascido ele tem, logo depois do parto, a oportunidade de receber imunoglobulina e a vacina, e o mamilo está íntegro, não teria aumento no risco de amamentação dessas crianças de mães que são infectadas com o vírus da hepatite B. Seguinte. Bom, quais seriam então os fatores associados à transmissão materno-fetal do vírus da hepatite B? Claro que aqui, obviamente, as pacientes já têm que ser GHBS positivas, mas o que é que aumenta ainda mais a possibilidade de transmissão? É o fato dela ter o antígeno E da hepatite, ou seja, um antígeno que indica replicação viral. Então tem que ser uma paciente virímica com replicação. Então os dois marcadores de replicação estando positivos é um fator a mais na associação da transmissão, o HBE e o HBV-DNA. Outra coisa que aumenta bastante a transmissão é a paciente ser portadora do vírus HIV. E maior atividade de doença, que pode ser vista tanto a nível de repercussão sistêmica, um paciente que tem um nível mais elevado de transaminases, quanto a nível histológico, pacientes que têm uma atividade inflamatória, um padrão de fibrose mais exacerbado. Seguinte. Então, o que a gente observa é o seguinte, que as mães AGHBS positivas, elas têm um risco de transmissão materno-fetal de 30% a 50%. E as mães que, além do AGHBS, têm também o marcador de replicação, que é o AGHBE, elas têm um risco de transmissão de 90%. Então, a transmissão materno-fetal da hepatite B numa paciente que é virímica, que replica, é muito alto, cerca de 90% de transmissão. Seguinte. Bom, será que então essa transmissão vertical do vírus da hepatite B, especialmente a transmissão intraútero, traz alguma complicação assim, em relação à viabilidade fetal? Então, existe esse trabalho apenas, que é um relato de caso, porque o consenso da literatura é que a transmissão do vírus da hepatite B não traz complicações em termos de abortamento, em termos de ruptura prematura de membranas, em termos de diminuição ou baixo peso ao nascer, nada disso. Entretanto, existe esse relato na literatura de uma paciente que tinha o vírus da hepatite B, na qual houve abortamento por conta de ruptura prematura de membranas. E ele infere que o vírus pode ter uma contribuição em relação a essa perda fetal. Seguinte. É extremamente importante a gente tentar definir e entender as fases da infecção pelo vírus da hepatite B, por conta de que, exatamente entendendo isso, que nós vamos compreender por que existe um risco de transmissão materno-fetal tão alto. Então, se nós observarmos aqui, são 4 as fases de infecção pelo vírus da hepatite B. A primeira é a imunotolerância, a segunda é a imunointolerância, e daí se segue ou a integração ou a imunidade. A primeira, imunotolerância, significa o quê? O vírus da hepatite B, ele é um vírus, embora seja hepatotrófico, ele não é hepatotóxico, ou seja, a agressão ao hepatócito induzida não é pelo vírus B, e sim pelo sistema imunológico. Então, o que é que acontece? Na primeira fase de doença, de imunotolerância, o vírus está lá, o sistema imunológico também está quieto, ele está tolerante, então não tem nenhuma repercussão de doença, porque as transaminases são normais. Entretanto, existe uma proliferação viral importante. Existe o marcador de presença e os marcadores de replicação virais. A partir desse momento aqui, existe a fase de imunointolerância. Então aqui se inicia a resposta do organismo em relação ao vírus da hepatite B. Então existe uma queda dos marcadores de replicação
e um aumento das transaminases. A importância em relação à resposta imune é extremamente grande. Por quê? Porque quando o sistema imunológico ele é eficaz, quando a imunointolerância é boa, o que é que acontece? O indivíduo não integra o vírus, ele passa para a imunidade. Então ele negativa o anti-HBS e ele positiva o anti-HBS, negativando com transaminases normais. Quando a imunointolerância não é adequada, ou seja, quando o sistema imunológico não age perfeitamente, vai acontecer a integração. Então o indivíduo se torna um portador crônico. O que é que acontece no RN? O que acontece é que o sistema imunológico dele não é um sistema imunológico ainda completo do ponto de vista de atividade. Então é muito difícil ele ter uma resposta de imunointolerância adequada. E o que vai acontecer, como a gente viu ali, é que 90% dos casos vai haver isso aqui. O indivíduo se torna um portador crônico, diferente dos adultos, quando apenas 3 a 5% dos indivíduos adultos infectados pelo vírus B, eles cronificam. Somente 3 a 5% dos adultos cronificam a hepatite B, diferente de 90% dos RN. Isso se dá exatamente por conta de que a imunointolerância não é adequada nessa faixa etária. Seguinte. Então aqui só está escrito o que eu disse, que é extremamente importante o sistema imunológico atuante para a resposta adequada na fase de imunointolerância e evolução para a imunidade, e que apenas 3 a 5% dos indivíduos adultos infectados com vírus B se tornam portadores crônicos, enquanto que 95% dos RN cronificam a doença. Seguinte. Como então triar essas gestantes para que a gente consiga minimizar esse risco de que o RN de uma paciente que seja portadora do vírus B se torne portador crônico? Então, é extremamente importante realizar a triagem das gestantes com o AG-HBS, que é o marcador viral, e com os 2 marcadores de replicação, porque a gente já viu que se o AG-HBE é positivo, se o HBV-DNA é positivo, existe uma titulação viral alta, maior o risco de transmissão, no sentido de estabelecer a necessidade da realização da imunoprofilaxia e da vacina no recém-nascido. Seguinte. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente já sabe que o risco é grande, a gente já conseguiu triar a mãe, e agora o que a gente vai fazer para diminuir esse risco de doença no filho? Bom, a primeira coisa importante é a imunização passiva. Se utiliza atualmente o HBIG, que é a imunoglobulina pré-formada, tá? É como se a gente desse proteção sem que houvesse uma ativação do sistema imunológico. Então, embora seja extremamente importante, tá? Ela promove a proteção apenas imediata. Então, a meia-via do HBIG, em termos de proteção, é de 3 meses, mais ou menos, e não ativa o sistema imunológico da criança. Ela deve ser administrada precocemente, tá? Dá-se uma janela de até 48 horas, entretanto, o tempo ideal de utilização da imunoglobulina é na vacina, previne cerca de 75% dos casos de transmissão perinatal do vírus da hepatite B. Próximo. Só que, associado à imunização passiva, existe também a necessidade de se fazer a imunização ativa. Então, todo RN de mãe, a GHBS positiva, além de usar a imunoglobulina, tem que ser também vacinado. Tá? A vacina corresponde ao meio mais eficaz e conveniente de prevenir a doença. Então, normalmente se utiliza o esquema padrão mesmo de vacinação para a hepatite B. Tá? A primeira dose é o nascimento, seguida da segunda dose com 1 mês e a terceira dose com 6 meses. Isso aqui confere uma soroconversão para o anti-HBS, acima de 10, que é o que confere imunidade, em mais de 95% dos casos. Então, assim, é extremamente importante que essa triagem seja feita, dado o risco que nós vimos de transmissão e de evolução da doença para cirrose, para carcinoma hepatocelular. E por quê? Porque existe como a gente prevenir isso através da imunoglobulina e da vacina. Seguinte, a grande questão que aí se coloca é a seguinte: será que existe também, além da imunoglobulina e da vacina, lugar para se usar a lamivudina, especialmente nas mães que são virêmicas, nas mães que são GHBE positivas e que são HBV-DNA positivas? A lamivudina é um inibidor da transcriptase reversa. O vírus B, ele é um vírus RNA que para se multiplicar ele precisa de transcriptase. Então, a lamivudina, será que pode ter um papel nesses casos? Bom, existem 2 artigos relativamente recentes, um publicado em 2003 no Journal of Virology Hepatitis e Journal of Hepatology, e que eles fazem o seguinte: selecionam mães AG-HBS positivas, AG-HBE positivas e HBV-DNA também positivas, tá? E essas mães, nas 4 últimas semanas de gestação, ou seja, no último mês de gestação, elas são tratadas, existem 2 grupos. Um grupo é tratado com lamivudina, numa dose que varia de 100 a 150 mg dia, é o grupo 1. E o grupo 2, eles não utilizam lamivudina. As crianças vão utilizar somente HBIG
e vacina. Bom, então é um estudo, aliás, os dois são estudos de caso controle, segmentos de 12 meses, e são, na verdade, selecionadas 30 mães, as GHBS positivas, as GHBE positivas, HBV-DNA positivas com carga viral alta, e essas mães delas adquiriram 32 RNs que foram divididos em 2 grupos. Bom, então, o que a gente observou? Que o grupo que usava lamivudina associada à HBIG vacina eram 8 RNs, apenas um foi infectado, 12,5%. No grupo 2, 22 mães, 24 RNs, além do HBIG da vacina, eles não utilizaram lamivudina. Nesses aqui, de 22, 7 foram infectados, correspondendo a 28% da amostra. Bom, isso aqui, pelo artigo, foi considerado como uma diferença estatisticamente significativa. Entretanto, tá, ele considera o fato de serem apenas 30 mães, tá, de serem apenas 2 trabalhos que tocam nesse assunto agora mais recentemente, e sugerem a necessidade de que estudos maiores, com maior N, sejam repetidos, tá, para que se estabeleça se há realmente a vantagem em se associar a lamivudina ao que já está bem estabelecido em consenso, que é HBIG vacina. Seguinte. Bom, então o que a gente tem em vírus B em termos de consenso atualmente? A gente tem o seguinte, que as gestantes devem ser triadas, tá? Para a GHBS, a GHBE e para a HBV-DNA, além das transaminadas, e que se as mães forem positivas, deve-se utilizar nos RN HBIG na dose 0,5, que equivale a 100 microgramas, e a vacina para o vírus B no esquema padrão, 0, 1 e 6 meses. Bom, isso aqui é uma coisa também a ser discutida, mas o que a literatura traz é que a via de parto não interfere no risco de transmissão materno-fetal do vírus B. Existem casos isolados que a transmissão, que a via de parto vaginal poderia aumentar, mas em consenso isso não se mostra como verdadeiro. E outra coisa também importante é que o aleitamento materno, desde que o indivíduo usasse HBIG, usasse vacina e o mamilo tivesse íntegro, não aumentaria também o risco de transmissão materno-fetal do vírus B. Seguinte. Em relação ao vírus da hepatite C, é uma coisa mais rápida, a prevalência mundial é em torno de 170 mil casos no mundo, né? 1 a 2% da população mundial é infectada hoje pelo vírus da hepatite B. Tá? Diferente do vírus C, que os adultos cronificam muito pouco, o vírus B, desculpa, diferente do vírus B, o vírus C, cerca de 90% dos pacientes infectados cronificam, e a doença então evolui para cirrose e para carcinoma hepatocelular. Obviamente que isso aqui também é uma evolução lenta, insidiosa, e que há vários fatores que podem contribuir, como com a infecção com vírus B, com a infecção com HIV, tudo isso pode favorecer uma evolução mais rápida de doença, mas no geral é uma evolução extremamente lenta. E, atualmente, a infecção pelo vírus da hepatite C corresponde à principal indicação de transplante hepático. Seguinte. Então, as vias de transmissão são parenteral, sexual, tá? Que atualmente também, pelo mesmo fato da queda pelo decorrente da transmissão do vírus B e vírus C, também a gente observa a mesma coisa, em função das triagens de banco de sangue, das relações sexuais mais seguras. A via de transmissão esporádica, tá, que é relatada em 12% dos casos, não se sabe, mas parece que pode haver um contato interdomiciliar e através de utensílios mesmo domésticos, enfim, mas que se conta como 12% de transmissão esporádica, e o interesse que é a transmissão materno-fetal, que também aqui pode ser dividida em vertical e perinatal. Seguinte. Bom, a transmissão materno-fetal. A prevalência do vírus C entre as gestantes é de 0,1 a 2,4%. E 60% delas apresentam infecção ativa com PCR positivo. E a transmissão materno-fetal do vírus B é extremamente incomum, de 4 a 7%, quando comparada com o vírus da hepatite B. Seguinte. Quais seriam, então, os fatores associados? O que poderia ajudar a gente chegar a uma transmissão materno-fetal maior? Primeiro é a carga viral. Quanto mais alta a carga viral, maior o risco de transmissão materno-fetal. Então, se considera uma carga viral de 10 a 30, 10 a 60 cópias por ml como um fator associado a maior risco de transmissão. Pacientes HIV positivas. Isso aqui aumenta cerca de 5 vezes o risco de transmissão. Sendo normal de 4 a 7. O paciente que é co-infectado com o vírus da hepatite C e HIV pode chegar a 20% o risco de transmissão. Maior atividade de doença. E questionados aqui, ruptura prematura de membranas, pelo fato de haver um contato por maior tempo do sangue materno com o sangue fetal, e a questão do genótipo viral. Nós sabemos que existem 3 tipos de genótipos do vírus C sabidos em nosso meio, embora sejam 6, mas aqui a gente trabalha com 3, 1, 2 e 3, e que o genótipo 1 é o genótipo de mais difícil resposta terapêutica e de evolução mais rápida de doença. Entretanto, para
se inferir que o genótipo possa ser um fator associado, isso ainda não pode ser feito. Seguinte. Então, quando é que a gente considera que o RN foi infectado pelo vírus da hepatite C? Quando é que se considera um RN infectado? Quando o PCR é positivo por mais de 3 meses após o parto, quando o anti-HCV é positivo por mais de 18 meses, quando existe uma elevação de ALT e quando os genótipos são idênticos, obviamente, o genótipo materno e o genótipo fetal. Seguinte. Bom, e a história dessas crianças? O que é que acontece normalmente com essas crianças que são infectadas pelo vírus C? Bom, como a transmissão materno-fetal é uma transmissão relativamente pequena, ao certo ainda não se sabe como é a evolução do vírus C nos recém-nascidos. Entretanto, existe um trabalho publicado em 2003 que acompanha 70 RNs que têm um PCR positivo, seguidos durante 30 meses, nos quais se observa que 19% deles negativaram o PCR e normalizaram transaminases. E 81% cronificaram a doença, entretanto, ela se mostrava com características brandas e histologicamente também bem tranquila. Então, provavelmente, a transmissão vertical, nesses casos, não levou a uma doença mais avançada, a um estágio de evolução mais rápida de doença. Seguinte. Bom, isso aqui é um guideline que eu achei interessante, publicado em 2003, e que preconiza, tá, o que é que a gente deve fazer em RNs de mães PCR positivas. O que é que eles devem fazer? A primeira coisa é a seguinte: o PCR deve ser repetido na criança após 3 meses de nascido. E aí se estabelece: se o PCR é positivo, se considera um RN infectado. E se o PCR é negativo? A gente vai avaliar então agora as transaminases. Se as transaminases são aumentadas, repetir o PCR no 12º mês. Se ele for positivo, obviamente o RN é infectado. Se ele for negativo, deve-se realizar então um anti-HCV no 18º mês. Se o anti-HCV for negativo, considera-se como um RN não infectado e chama-se atenção para que sejam avaliadas outras causas de aumento de ALT. E se o anti-HCV for positivo, deve-se reavaliar o novo PCR. Se a ALT for normal, faz então o anti-HCV e ALT no 18º mês. Se for negativo, o RN não é infectado. E se for positivo, é considerado como se ele tivesse um contato com o vírus da hepatite C. Seguinte. Então, em termos de consenso para a hepatite C, o que é que se tem? Da mesma forma que para o vírus B, triar gestantes, só que aqui com anti-HCV, com PCR e com transaminases. Não há tratamento disponível que diminua a incidência de transmissão materno-fetal. Por quê? Porque como é que se trata o vírus C atualmente? Interferon e ribavirina. Então não tem como se utilizar a ribavirina por conta da teratogenicidade da droga. E o interferon que induz uma trombocitopenia importante, além da neurotoxicidade da droga, no RN e até mesmo no adulto normal, mas especialmente no RN. Então não tem como a gente dispõe, por exemplo, do vírus B, da imunoglobulina da vacina. No vírus C a gente não tem drogas ainda disponíveis. Não há vacinas ou imunoglobulinas. Se a mãe é positiva, deve-se avaliar o RN no 3º mês para o PCR, como o guideline estabelece. A via de parto não parece interferir no risco de transmissão materno-fetal e o aleitamento não aumenta o risco de transmissão desde que os mamilos estejam íntegros. Acho que é só assim. Vamos convidar agora o Dr. Rivaldo. Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha é graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Medicina Tropical pela Fiocruz, doutor em Medicina Tropical pela Fiocruz e professor adjunto do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E tá prejudicado na garganta também aqui, que a gripe me pegou. E além da gripe, né, no final de semana, eu tive que gritar, né, campeão, flamenguista, né? Aí, desculpa, mas aqui não tem ninguém. Tem algum vascaíno? Desculpa, doutor Eduardo, desculpa. Mas bom dia a todos, acho que, né? Bom dia a todos e bom dia a todas. É uma imensa satisfação estar aqui participando desse 2º Seminário Nacional de Triagem Pré-Natal e do 2º Simpósio de Proteção à Gestante aqui de Mato Grosso do Sul, promovido pela APAI e pela Secretaria de Estado de Saúde. E eu tenho uma preocupação muito grande, né? Desde o início, eu vou abordar para vocês rapidamente o processo de criação do Centro de Referência Estadual em Hepatites Virais.
É interessante que esse centro já é uma consequência do processo que vem sendo criado pela Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAI, voltado para a proteção da gestante, mas que num segundo momento, como disse o doutor Eduardo, essas gestantes deixarão de ser gestantes. E aí, os serviços não estavam dando contas para o acompanhamento dessas ex-gestantes. Enquanto gestantes, a APAI, junto com o Complexo de Atendimento à Saúde da Mulher, está atendendo muito bem esses pacientes, essas gestantes e seus consertos. Mas depois, nós estamos vendo um certo estrangulamento no sistema de atendimento a esses pacientes. Próximo, por favor, só para seguir aqui rapidamente. Então, nós estamos criando o Centro de Referência Estadual em Hepatites Virais, que é localizado no Hospital Dia Professora Esterina Gossini, né? Quem lembra da nossa homenagem à nossa querida professora Esterina, que é o Hospital Dia, um anexo ao Hospital Universitário da Universidade Federal. Esse Hospital Dia foi construído numa parceria entre o governo do estado, que entrou com mais ou menos, Secretaria Estadual de Saúde especificamente, com mais ou menos 85% dos recursos, uns 10% do município e 5% do Ministério da Saúde. Ele tem 12 leitos dia, 8 consultórios e farmácia, enfim, tem uma infraestrutura necessária para nós montarmos esse centro de referência estadual nas hepatites virais. Esse centro ele é uma parceria entre diversas instituições. A exemplo da construção do próprio Hospital Dia, também o Centro de Referência é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde, o Serviço de Infectologia do Hospital Universitário, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, a Fundação de Apoio lá da nossa universidade, a FADEMES, e, claro, o Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnóstico da APAI. Lembrando que depois eu vou lembrar também que na Secretaria de Saúde tem vários organismos internos participando desse projeto. A equipe responsável pela implantação desse centro de referência estadual em hepatites virais. O próprio secretário de Saúde, desde o início, tem incentivado. O doutor Zé Roberto, que é o superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças, o Nilo, doutor Nilo, superintendente de Gestão de Relações Institucionais, a enfermeira Hilda, que está aqui presente, que tem sido a grande incentivadora, ela e a enfermeira Clarice, que é a responsável, a coordenadora do programa de hepatites virais, tem ajudado na elaboração, em toda a rotina, nas fichas de referência, contra-referência, enfim, tem no dia a dia quem está pela secretaria mais envolvido nesse processo são as duas, a Hilda, a Clarice e também o Luiz, que é da Casa da Saúde, que vocês vão ver depois, o próximo, por favor, que tem a responsabilidade em relação à medicação, que tem tido problemas em diversas regiões do país, em diversos estados. O Mato Grosso do Sul está relativamente bem comparado com alguns outros estados. Próximo, por favor. Das outras instituições, o Laboratório Central, principalmente a doutora Maria Cândia, que é a diretora do laboratório, e a Gilza Bastos, que é a farmacêutica bioquímica, que também tem feito pesquisas. Ela está fazendo o doutorado em Ciências da Saúde, estudando hepatite B aqui no Mato Grosso do Sul. Participa também, evidentemente, a Rede Estadual de Sangue e Hemoderivados, que tem sido um dos grandes encaminhadores, digamos assim, de pacientes com diagnóstico preliminar de hepatite, seja B, C, principalmente B, é o que nós temos tido mais. Na Secretaria Municipal de Saúde, a doutora Beatriz, o doutor Antônio Lastória, que é da auditoria, porque vocês sabem que tem todo aquele processo em várias situações, vários procedimentos, são procedimentos de alta complexidade, então tem que ter essa parceria com a auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, senão o sistema fica estrangulado e, evidentemente, o IPED, a APAI,
dando suporte, sobretudo, na biologia molecular, no diagnóstico, a genotipagem, PCR quantitativa, etc. e tal. Está aqui o Carlos Augusto, que tem sido o nosso maior interlocutor em todo esse processo e incentivador da criação desse centro de referência. Próximo. Objetivos principais desse centro de referência. Cada pessoa, evidentemente, tem olhares diferenciados diante desses novos projetos que ocorrem. Por exemplo, esse programa de proteção à gestante, ele traz várias vertentes novas para o Mato Grosso do Sul, extremamente promissoras. Cada um da nossa sociedade, os profissionais de saúde, as diversas instituições, tem um olhar diferenciado. Um é também pela promoção, pela prevenção de doenças transmissíveis, e outros, além disso, como eu, que sou professor lá na universidade, tive uma grande satisfação de poder começar a dar aula para os nossos alunos, falando, passando informações da nossa realidade aqui no Mato Grosso do Sul, que nós não tínhamos dados mais consistentes sobre a ocorrência e a evolução, o perfil clínico dessas enfermidades. O centro de referência tem como objetivos principais: prestar o atendimento aos pacientes, sejam crianças ou adultos, com diagnóstico de hepatite viral, estabelecer o perfil clínico, epidemiológico e imunopatológico dos portadores crônicos dos vírus da hepatite B e C, identificar os principais fatores de risco associados à infecção nesses pacientes, e a partir da identificação desses fatores de risco, na parceria com os órgãos das autoridades de saúde, seja municipal, seja estadual, estabelecer políticas de prevenção mais consistentes, ainda além das que já estão sendo desenvolvidas. Próximo, por favor. Também como objetivos: analisar as características clínicas, epidemiológicas e laboratoriais da co-infecção HIV, hepatite B, HIV, hepatite C, que nós temos tido uma observação razoável. Outro grande objetivo são atividades educacionais, sobretudo na área de vigilância epidemiológica e manejo clínico das hepatites. A exemplo do que está acontecendo com o HIV, hoje nós temos alguns locais do Brasil, alguns estados, alguns centros de atendimento, nos quais o atendimento ao paciente com HIV não é mais uma exclusividade dos infectologistas. Se o quadro principal do paciente, ao chegar a um serviço, ao hospital, for, por exemplo, um quadro neurológico, o serviço de neurologia assume esse paciente. Se for um quadro pulmonar, o serviço de pulmonologia... Olha a língua aqui. Desculpa. A pneumo vai assumir esse paciente, e assim sucessivamente. Por quê? Porque não tem infectologista suficiente para exclusivamente eles atender os pacientes com HIV. A mesma coisa acontece com as hepatites, que tem uma dimensão muito maior, nós vamos ver os dados da prevalência, muito maior do que o HIV. Então, fundamental esse processo de acompanhamento para os outros colegas clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, enfim, estarem acompanhando esses pacientes, sobretudo nas cidades do interior, para que não haja necessidade desses pacientes estarem dentro dos ônibus direto aqui para Campo Grande. Próximo, por favor. Volta aquele anterior, por favor, que ele tem uma informação muito interessante. Volta, por favor. Nós assumimos várias responsabilidades entre os parceiros, né? E algumas responsabilidades, a maior parte delas, cobrança direta da enfermeira Hilda, e que nós temos assumido, ela e a Clarice, mas são altamente pertinentes. Um dos problemas que nós tínhamos, e que ainda persiste numa magnitude diferente, o tempo de espera para a primeira consulta daquele caso encaminhado, seja pelo banco de sangue ou por alguma unidade de saúde, no nosso serviço lá no Hospital Universitário, estava em mais ou menos 3 meses. Com essa parceria que eu estou relatando para vocês, esse tempo de inclusão está algo em torno entre 3 e 4 semanas.
o compromisso que nós assumimos entre as instituições é que o tempo de espera seja de no máximo 7 dias úteis, um período razoável para que se dê um atendimento a esse paciente. E um serviço de agendamento, se possível, online para esses pacientes e o retorno dos pacientes ao serviço de origem. Essa ficha de contra-referência é fundamental para que, ao retornar ao município do interior, o colega lá saiba quais foram os procedimentos aqui realizados, quais as condutas que ele deve manter lá no interior, ou mesmo aqui na cidade. A medicação específica, ao contrário do que alguns disseram no início, esse centro de referência não é para inibir o fornecimento de medicamentos. Ao contrário, é dar medicamento àqueles pacientes que estão dentro dos protocolos. Isso é um compromisso básico nosso e que a Secretaria de Estado de Saúde assumiu como responsabilidade sua. Então, nós esperamos que esse centro, que vai atuar em estreita ligação com o outro hospital dia do município, lá do Nova Bahia, que ele sirva como um grande benefício para os pacientes e não um entrave para dificultar o fornecimento desses medicamentos. Próximo, por favor. Nós temos aqui um quadro rápido, né? O doutor Alain já falou, né? Mas só lembrando que o Mato Grosso do Sul está numa área de média endemicidade. Em alguns bolsões nós temos um trabalho na Furnas do Dionísio, que é uma comunidade fechada, uma comunidade negra aqui próximo de Campo Grande, onde a prevalência chegou em torno de 12%. A prevalência de HBS chegou a 12%. Então, um conjunto aqui de alta endemicidade. No mais, nós estamos dentro da média endemicidade em relação ao país. Próximo, por favor. Lembrando aqui, 3% da população, 170 milhões de pessoas com a hepatite C. Então, são dados simplesmente assustadores. Nós temos, e esse lá no hospital universitário, nós temos visto muito, inclusive colegas, né, da área da saúde, portadores crônicos do vírus da hepatite C. Então, temos hoje, eu acredito, que no Mato Grosso do Sul a hepatite C é um problema mais grave para a saúde pública do que a infecção pelo HIV. Próximo, por favor. Nós temos aqui, finalizando, os dados do Programa de Proteção às Gestantes do Mato Grosso do Sul, que mostra, né, está em torno, deu hepatite B, em torno, salvo engano, 154 casos nesse período e 40 casos de hepatite C, num universo de algo em torno de 48 mil gestantes testadas. Aparentemente, esses dados são muito baixos, mas não. Para quem está trabalhando, para quem atende esses pacientes, principalmente em relação à hepatite B, que tem mecanismos para evitar ou pelo menos minorar, como disse o doutor Alain, essa transmissão vertical, nós estamos estabelecendo, na realidade, um grande projeto de prevenção que deveria ser estendido para outros estados do Brasil. Há quem diga, ele é um pouco caro. Eu acho que não. Um programa como esse, que faz toda essa triagem que foi apresentada pela manhã, que eu não vou repeti-las aqui, dessas enfermidades. Várias delas que é uma triagem que permite uma intervenção precoce e uma qualidade de vida diferenciada quando ocorre uma transmissão vertical. Acho que ele deveria ser levado a sério. Infelizmente, né, a gente tem algumas dificuldades. Nós tivemos uma reunião em Brasília, coisa de 20 dias atrás, junto ao Ministério, onde tentávamos mostrar esse projeto do Mato Grosso do Sul, e a colega disse, não, essa prevalência não justifica isso, né? Isso é muito caro e tal. Acho que não. Infelizmente, é uma incompreensão que algumas pessoas tentam trabalhar a saúde em relação a recursos financeiros. Nunca é demais se lembrar que o Brasil gasta em torno de 100, 150 dólares por habitante ano em saúde. A Argentina, que está quebrada, gasta em torno de 800 dólares per capita ano na mesma saúde.
países pobres como Cuba, em torno de 700 a 800 dólares. Então não é falta de dinheiro. O Brasil é um país rico para a gente estar menosprezando um programa como esse que tem aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que eu considero próximo favor. Em relação ao HCV também, acho que terminou próximo. Então, já estava fazendo a pré-eleição. Desde o início eu fui um defensor apaixonado desse programa, lá da universidade. Não faço parte do governo do estado, não faço parte do IPED, APAI, mas pelo que eu tenho sentido ao longo desses anos lá na universidade, há a clara necessidade de continuidade desse programa de proteção à gestante no Mato Grosso do Sul. Evidentemente, né, ela traz um desafio maior, que são as ex-gestantes e seus familiares. Cada gestante que é diagnosticado tem o desenvolvimento de toda uma atividade de vigilância epidemiológica que tem que ser. E, evidentemente, estruturar a rede ambulatorial para atender essa demanda crescente que tem no estado do Mato Grosso do Sul. O centro de referência, ele vai contribuir dentro desse projeto das hepatites virais, do programa de hepatites virais do Mato Grosso do Sul, com uma parcela razoável. Mas mais que isso, principalmente a estruturação dos municípios polo do estado tem que ser feita. Acho que terminou, né? Obrigado. Desculpa a brincadeira com o Vasco, tá? Eu peço desculpas também pela agilidade com que nós estamos conduzindo, em decorrência do tempo. Nós estamos agora abertos a debates e nós temos aqui uma pergunta que foi direcionada ao Dr. Alain. A pergunta é a seguinte: qual a importância de se realizar triagem pré-natal na gestante para hepatite C, uma vez que não há tratamento disponível para a gestante para diminuir a transmissão vertical, nem vacina para o RN, e a via de parto e o aleitamento também não interferem? Por que então não realizar testes só no RN? Bom, na verdade eu acho que é importante a gente avaliar o seguinte: eu concordo que realmente ainda não há meios de se controlar a transmissão vertical, como se tem, por exemplo, a hepatite B. Mas algumas coisas são importantes em relação a se imaginar como é que o RN vai responder ou não ao tratamento se um dia ele precisar de vir a ser tratado. Uma coisa importante que a gente vê, e alguns trabalhos mostrando, é que quando a transmissão é materno-fetal, quando existe a transmissão, normalmente a resposta quanto mais tempo de infecção existe, mais difícil é a resposta terapêutica. Então, normalmente o RN, se ele cronificar a doença, que também vai ser muito difícil, mas se isso acontecer, ele vai mais dificilmente responder. Outra coisa é o seguinte: em termos de saúde pública também é importante a gente observar se o genótipo é o mesmo, em materno-fetal, em termos de saber a transmissão e a prevalência. Enfim, eu acho que vale a pena, assim, embora a gente não tenha como diminuir isso, a gente saber tentar ter uma programação de resposta, uma vez que a gente vai inferir que ele tem mais tempo de infecção, e saber qual foi a via e tudo mais. Eu acho que vale a pena. E a outra foi a seguinte: o senhor comentou que nos RNs infectados com vírus C, os achados de cronicidade são considerados leves. Porém, no correr de sua vida, o que isso poderia acarretar? Na verdade, é o seguinte: o que a gente viu ali é que aqueles RN que foram biopsiados, que na verdade que mostraram que a evolução da doença era uma evolução normalmente lenta, porque essa pergunta deve ter sido em relação a um trabalho que ele mostra o seguinte: que os RNs que foram vítimas, por assim dizer, de transmissão vertical, eles foram observados. E desses se viu que 19% conseguia eliminar o PCR e normalizar as transaminases. E 81% normalmente uma evolução lenta de doença, evolução mais lenta. O que normalmente a gente vê que isso aqui e esses RN que não vão fugir à evolução natural do vírus C é o seguinte: que com 10 anos de doença, cerca de 10% de indivíduos evoluem para a cirrose. Com 30 anos de doença, 30% evoluem para cirrose. E depois de cirróticos, 3% ao ano evoluem para CHC. Então essa evolução daqui vai ser a mesma evolução do paciente que é portador crônico de doença por vírus C. Mais alguma pergunta?
você falasse um pouquinho mais do uso da lamivudina na gestante. Tem alguns trabalhos que referem, eles contraindicam, dizendo que se ela suspende, ela vai ter uma viremia muito grande e pode evoluir para uma insuficiência hepática. Na verdade, o que está bem estabelecido é que o que deve ser feito é a GABIG, que é a imunoglobulina, e a vacina. Existem alguns trabalhos que sugerem a utilização da lamivudina, que na verdade é um inibidor da transcriptase reversa, o vírus da hepatite B, ou desculpe, o vírus da hepatite B, é um vírus DNA, que para que se multiplique precisa de ter transcriptase reversa. Então, a intenção da utilização da lamivudina nesses casos seria naquelas pacientes que, além do AG-HBS, tivessem também AG-HBE e HBV-DNA, ou seja, se fossem pacientes virêmicas e estivessem replicando, tá bom? Então, assim, o que esse estudo em separado mostrou, embora com um pequeno, é que a utilização da lamivudina podia ser benéfica. Mas isso que você está colocando é verdade. Normalmente, o que acontece é que as pacientes, até mesmo numa gestação normal, sem lamivudina, sem nada, elas já têm um estado de, vamos considerar assim, de imunossupressão e podem até mesmo abrandar a atividade de doença, uma vez que a gente viu que pode ser imunomediada. Então, às vezes, durante a gestação, as transaminases diminuem, a atividade viral fica mais branda. E depois do parto, e especialmente, eu também vi isso, que ele coloca, especialmente depois da suspensão da medicação, há uma tendência a haver uma replicação viral mais intensa. Então, na verdade, eu acho o seguinte, que é uma coisa ainda em estudo, acho que não está bem estabelecido, acho que precisa realmente de estudos maiores. Esse estudo que eu vi foi um estudo de 30 pacientes apenas, para que se estabeleça realmente risco-benefício em relação à utilização ou não da droga. Mas existe sim o risco de haver a replicação viral aumentada quando se suspende a medicação.